1000 graus. Nós vamos trazer o som do céu brasileiro. Sai do chão, eu quero ver. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Hoje, dia 29 de março de 2020, nós adentramos a sala da sua casa,
adentramos ao particular da sua residência, endereçamos as nossas vozes à sua família, a você pai, a você mãe, a você família que se encontra reunido nessa noite, nesse tempo que é diferente de todos os tempos que a nossa geração já desfrutou. Nós, particularmente, eu digo que eu não imaginava em nenhum cenário de vivenciar dias como esses. Porém, nós temos a plena consciência de que a Igreja de Cristo Jesus sairá mais forte, porque todas as vezes, em quaisquer momentos que vier assolar a sociedade, se a família se agrupar, se a família se reunir, se a família for reclusa à sua casa e unidas em atividades, em orações, em jejuns, em leituras da palavra, em comunhão ao redor da mesa, certamente a família sairá mais forte. E a família do Senhor Jesus Cristo, a família chamada igreja, sairá deste momento mais forte em o nome do Senhor Jesus. E é nesse nome que eu cumprimento a todos com a mais doce, mais bela paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Eu convido você a abraçar os seus filhos, a tomar as mãos aí da sua esposa e entrelaçados na sua casa em comunhão, orar comigo neste momento, neste culto de louvor, de gratidão, de exaltação e de comunhão ao redor da mesa. Oramos ao Senhor. Pai de infinita misericórdia e Deus de amor, Tu és sublime em fidelidade e Tu és maestro, Tu és mestre por excelência, na maestria de ministrar os nossos corações com a mais doce paz do Senhor. Então que os nossos lares estejam protegidos, que os nossos lares estejam neste momento sendo visitados pelos Teus anjos, e receba, ó Senhor Deus, este culto de adoração ao Seu santo nome. Abençoe, ó Pai, neste momento os profissionais que estão nas linhas de frente, ó Senhor Deus, os profissionais da área da saúde, ó Pai, a todos eles que estão arriscando a sua vida, colocando a sua integridade física, ó Senhor Deus, em risco, esteja com as Tuas doces mãos protegendo os Teus filhos. Aqueles que estão, ó Pai, nos comércios, nas empresas, que de extrema necessidade não podem parar, como muitos, ó Senhor Deus, tiveram a oportunidade de parar e ficarem, ó Deus, reclusos em seus lares. Aqueles que estão trabalhando nos postos de combustível, aqueles que estão trabalhando, ó Senhor Deus, nas farmácias, nos hospitais, nos supermercados, em todo segmento profissional que neste momento se faz necessário estar aberto ou parcialmente aberto, esteja com as Tuas mãos sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém. Dessa forma que nós noticiamos no domingo passado, convocando você, convocando a sua família, para nós estarmos reunidos em família, para adorarmos o Senhor. E nessa noite nós iremos participar da ceia do Senhor Jesus Cristo, em comunhão na presença do Senhor nosso Deus. É dessa forma que, para nós meditarmos na palavra do Senhor, eu convido você, se for possível, abra a sua Bíblia aí na sua casa, aonde você estiver, e falando aonde você esteja, eu endereço a minha palavra mais uma vez, não aos ouvidos, não, eu desejo falar aos vossos corações, dizendo que esse tempo seja um tempo de qualidade, seja um tempo a sós com Deus, da sua família, da família Calvário, de todos os amados irmãos em Cristo e amigos que nos assistem através das mais diversas redes sociais, que você possa estar fazendo uso neste momento. Você pare tudo que você esteja fazendo e neste momento adore ao Senhor, como foi instruído a família Calvário. Você já está com a mesa montada, o pão, os elementos, o cálice, a Bíblia, os teus filhos, os cônjuges estão reunidos ao redor da mesa. E você, quando for cear, faça uma selfie, faça uma foto do momento em que você, pai, estiver ministrando a ceia à sua família, junto comigo aqui no templo. E você vai postar nas redes sociais. Nós já vimos tantas sandices postadas nas redes sociais, coisas que nos saltaram aos olhos e que estranhou-nos ao coração, porque as redes de comunicação social é para veicular informações, é para aproximar pessoas,
é para que nós possamos estar atentos à comunicação em tempo real, e não para que nós possamos externar ou tornar público as nossas vergonhas, intrigas e desencontros. Até porque, para vivermos em coletividade, o segredo é respeitar as diferenças. Falando em respeitar as diferenças, eu endereço a minha palavra a todas as camadas da sociedade. E eu peço que você compartilhe esse momento nosso do culto a quem você puder enviar. E eu digo assim, em momento algum como sacerdote, sou pastor há 30 anos, 1990, eu iniciei a caminhada cristã como sacerdote separado para a palavra do Senhor. Em nenhum momento desses longos e maravilhosos 30 anos, eu me atrevi a promulgar editos, a entrar em áreas que eu não tenho conhecimento técnico. Sou instruído e separado pelo Senhor para ser sacerdote da casa de Deus. E como sacerdote da casa de Deus, a minha área de atuação é a palavra de Deus e servir a comunidade. Então todas as minhas falas serão nesse prisma, serão nessa direção, como sacerdote, como pastor que eu sou. Em momento algum eu me atrevi a promulgar editos em áreas que eu não tenho conhecimento técnico. E neste momento eu convido a todos os profissionais, por favor, eu respeito você, profissional de saúde, eu respeito você do legislativo, do executivo, do judiciário, a você profissional que se dedicou em tantos anos de dedicação, de amor à sua profissão. Se limite à sua área de atuação, pois o seu chamamento profissional é uma vocação divina que o Senhor te colocou. Então, para esse momento, deixe os sacerdotes falarem daquilo que é espiritual. Deixe o seu líder da igreja que você congrega, seja o seu líder um padre, seja o seu líder um bispo, seja o seu líder um clérigo da igreja católica, ou um pastor de uma igreja evangélica, seja o seu líder o sacerdote que representa a sua fé, seja ela de qual profissão que for de fé, porque cada um direciona palavras naquilo que ele se preparou. Então, no mundo espiritual, por favor, não veicule informações daquilo que você não tem conhecimento, porque o mundo espiritual é mais profundo, é mais superior, que a razão humana não consegue discernir. Para quem entende que a fé é inteiramente racional, me perdoe, está equivocadamente, 100% equivocado. Porque não há como nós racionalizarmos a fé por completa, embora a razão não entre em contradição com a fé. Mas a fé excede o conhecimento humano, a compreensão do coração ou os planejamentos humanos. Então existe uma esfera do mundo físico, aonde você é profissional, aonde você que legisla sobre as nossas vidas, aonde você que governa sobre nós, a tua atuação é imprescindível, extremamente necessária. Mas há uma esfera do mundo espiritual que ficou para a igreja de Cristo Jesus. Eu vou falar mais uma vez. Existe uma dimensão no mundo espiritual que ficou para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento é importantíssimo que você, profissional das redes de supermercado, não desista, não desanime, não faça greve, não pare, porque a família depende do abastecimento que as tuas mãos proporcionam. Neste momento você que trabalha em uma empresa, o teu trabalho é salvar vidas, não confeccionar alimentos. Seu trabalho neste momento é manter a mesa da família abastecida. Enfim, todos os profissionais, mas não desmereça o papel da igreja para esse momento, porque a igreja é tão importante quanto o supermercado aberto, os postos de combustíveis abertos. A igreja é tão importante. Eu não estou fazendo apologia às portas do templo aberto para o culto coletivo, onde a aglomeração de pessoas podem contribuir para proliferar o vírus. Eu estou dizendo que há de se convir comigo que em todos os momentos da história da humanidade, há deles em especial, que a igreja ocupou o seu papel com maestria. E este é um momento em que a igreja de Cristo fará toda a diferença. Eu vou melhorar a minha fala, em que a fé, em que a oração do consolo, do afago, em que a mão levantada, para você que lê Bíblia, só para você que lê Bíblia, só para você que acredita num Deus supremo,
Houve momentos de guerra, e entre eles em que as mãos de Moisés, levantadas sobre o cume do monte, fez toda a diferença para a nação de Israel. Talvez essas mãos, talvez esses joelhos, talvez um momento como esse não faça a diferença para tantas pessoas, na maneira dele interpretar, mas para o povo de Deus faz toda a diferença. E só você que acredita nisso comigo, pega a sua Bíblia e nós vamos lê-la, porque a palavra de Deus é a nossa bússola em todos os tempos, e não será diferente em tempo de crises. Eu leio nesse momento a carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. A palavra de Deus nos diz, registrada em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8: sede vigilantes, sensatos e vigilantes. O inimigo, o nosso adversário, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Pedro está endereçando a palavra à igreja. Toda a Bíblia é para a humanidade, mas existem momentos em que a Bíblia, em que o escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo, o Espírito da palavra, parece-me aos meus olhos que ele particulariza com um determinado grupo de pessoas em específico. E parece-me que este momento Pedro não está dizendo para todos, não. Pedro não está gritando aos quatro ventos. Pedro está dizendo a quem crê, a quem tem fé, a quem faz parte de um grupo que professa o nome de Cristo Jesus. Porque há pessoas que brincam com o mundo espiritual, há pessoas que desdenham o transcendente, e Pedro está dizendo: olha, cuidado, sede apercebidos e sensatos, vigilantes, porque é um inimigo, terrível inimigo, chamado adversário das nossas almas, que ele anda como leão. Estrategicamente, o leão não ataca na primeira vez, na primeira oportunidade, não. O leão, ele é sorrateiro, ele se esconde entre os arbustos, ele se esconde entre a vegetação, até porque a força dele é limitada, e ele sabe que quando ele for desferir o seu ataque, precisa ser mortal, precisa ser certeiro, porque ele precisará ter um tempo para recompor as suas forças. E aí, na carta de Pedro está dizendo que o inimigo faz isso como um leão, e ele procura quem possa devorar. Sabe quem é que ele ataca? Ele não ataca os fortes, ele não ataca quem está reunido em família, ele não ataca quem está em grupo ou em coletivo. Ele ataca geralmente as suas vítimas mais fracas, e geralmente as vítimas que se separam da comunidade ou do grupo em que pertencem, que se isolam em solidão, elas ficam mais vulneráveis. Então, nesse tempo, não se isole, não pare de orar, não pare de buscar a Deus, não pare de comunicar com seus irmãos através do WhatsApp, através do telefone, através do Facebook, do Instagram, de todas as redes sociais. Nós estamos longe geograficamente, mas nós estamos próximos na sala da oração, irmanados não de mãos dadas, mas de joelhos dobrados por um Deus que tudo vê, que tudo pode e que é especialista em intervir nas situações. E aí Pedro está nos dizendo que existe um adversário que caminha ao nosso redor, procurando momentos em que possa tragar. Há pessoas que estão neste momento desapercebidas e não sabem que o momento em que nós estamos vivendo é um momento muito crítico, momento em que nós precisamos da graça de Deus. Para isso eu vou respaldar a minha argumentação da meditação dessa noite, que eu envio até a sua casa, até a sua família, com uma leitura do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo número 13, versículo 11, que diz assim: se aproximou uma mulher de Jesus, possuída de demônios há 18 anos, por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Pastor, por favor, pare a leitura. Talvez se você estivesse aqui, você levantaria a sua mão dizendo: pastor, eu não compreendi. Por favor, me explica.
Porque o início da leitura diz que uma pessoa possessa de demônios do sexo feminino se aproximou-se de Jesus. Mas o texto também diz que esse espírito era um espírito de enfermidade. Sim, querido, há espírito de desunião, há espírito de adultério, há espírito de ruína, de fracasso, de falência, há espírito de confusão, há espíritos de doenças, espírito de enfermidade. Veja só, o texto diz assim, uma mulher que possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. A Bíblia está dizendo que existe demônios que agem na esfera da saúde, da enfermidade, para roubar a saúde da pessoa. E essa mulher, ela estava acometida de uma enfermidade há 18 anos, não por causas naturais, mas por causas espirituais. E diz a palavra do Senhor, melhor dizendo, e essa mulher, no versículo 11, do capítulo 13 de Lucas, e essa mulher caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Versículo 12, ao observá-la, Jesus pediu que ela se aproximasse, e dirigiu-lhe a palavra, e as palavras de Jesus foram essas: mulher, estás livre da tua enfermidade. Meu Deus, a Bíblia diz que era um espírito, possessão demoníaca, e Jesus diz: estás livre da sua enfermidade. E em seguida, versículo 13, lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Há doenças que é para o medicamento. Lembra as palavras que eu as desferi no início da minha explanação e reflexão? Dizendo que cada pessoa na sua área, já dizia o Charvão de tempos atrás, cada um no seu quadrado. Então existe uma esfera do mundo espiritual, que existem setas que o conselho não ajuda, que a mão amiga não socorre, que o medicamento não alcança. Sim, você evangélico, você cristão católico, você não evangélico, não cristão, você profissional da área da saúde, eu quero parabenizar a categoria de todos os profissionais da área da saúde. Mas existem setas de enfermidade. Eu não estou dizendo que essa é uma delas, o vírus, o novo coronavírus. Mas eu estou dizendo que existem áreas na nossa vida. E a Bíblia fala de uma enfermidade que a mulher estava encurvada. Alguém diria para mim que a patologia era outra. Mas a Bíblia diz que a razão dela andar encurvada há 18 anos foi espírito maligno de enfermidade. E sabe quando é que essa senhora foi liberta? Quando ela procurou determinado profissional de saúde. Não. Quando ela passou por um tratamento medicamentoso ou ela teve um momento de reclusão, etc. Não. Quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus lhe impôs as mãos e disse: "Sê curada". Eu vou ler Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 22. Depois disso, aconteceu que trouxeram uma pessoa possessa de demônios, endemoniada, cega e muda. E Jesus o curou, de modo que imediatamente ele passou a falar e ver. Nós vimos, nesse mesmo instante, nós vimos um espírito que mantinha uma senhora, uma mulher, há 18 anos encurvada. E agora em Mateus capítulo 12, versículo 22, nós estamos nos deparando com outro tipo de seta maligna. Um demônio que proporcionava, que resultava cegueira e mudez, falta de visão e a incapacidade de falar na vida de uma pessoa. Eu vou citar mais um texto, Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 17. Contudo, um homem no meio da multidão, não é qualquer homem não, um pai, replicou dizendo: "Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar". Versículo 18. Onde quer que esse o toma, o possui, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Eu supliquei aos seus discípulos que expulsassem tal espírito, mas eles não conseguiram. Versículo 21. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo? Olha, o Senhor Jesus se compadece, se preocupa em saber o estado
em que nós estamos sendo afligidos. Então o pai disse ao Senhor Jesus: desde pequenino até a infância, muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo, na água, com o propósito e a finalidade de matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Versículo 23. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível àquele que crê, diz o Senhor Jesus. Eu venho à sua casa dizer que tudo é possível àquele que crê. Lavar as mãos com água e sabão, maravilhoso, faça. Aliás, não lave só as mãos não. Em algumas casas eu me atreveria a dizer, lave também os lençóis, lavem também a casa, o piso da casa. Aproveite esse tempo e higieniza o quintal, higieniza a casa. Aproveite esse tempo e não tem um tom de ironia, porque em algumas casas a higiene foi abandonada. E por isso é que nós temos um surto epidêmico muito alto, também de dengue, nas nossas famílias da cidade de Toledo, consequentemente no estado do Paraná e do Brasil. Então aproveite esse tempo e tome um banho de água e sabão. Lave mais o cabelo, se higienize mais, se perfume mais, se cuide mais. Porque se nós nos cuidássemos mais, certamente teríamos menos divórcio, certamente teríamos menos separações. Mas voltando a essa fala, ele diz, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se aglomerando, repreendeu o espírito imundo, determinando, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa esse jovem e jamais o tornes novamente. Então o demônio, ele se agitou, e o jovem violentamente, e o abandonou. O menino ficou desfalecido, enfraquecido, a ponto de todos afirmarem, ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando pela mão do menino, o levantou e o ficou de pé. Eu poderia ler outros textos, mas eu paro por aqui, para poder mencionar a dimensão dos ataques do diabo. Nós vimos uma mulher encurvada, não era problema na coluna, era um espírito de enfermidade. Nós vimos uma outra pessoa muda e surda. Pastor, todas as pessoas com problema na coluna são demônios. Não, querido, eu estou dizendo que existem coisas. E aí agora eu faço a minha aplicação. Quando é que eu sei que não é doença? Quando é que eu sei que não é uma enfermidade comum? Quando é que eu sei que uma empresa que eu abro sistematicamente, compulsivamente fecha, fale, e as coisas dão errada de uma maneira tão repetitiva na minha vida? Quando eu diagnostico que o remédio não resolve. Você talvez está me ouvindo, já foi tantas vezes no médico, e ele disse, a senhora não tem nada, o senhor não tem nada. Já submetemos a pessoa, a senhora, o senhor, por tantos exames clínicos, e não descobrimos absolutamente nada. Aí a pessoa talvez diz, mas pastor, eu sinto a minha dor. Pastor, não tem remédio que faz passar a dor nas pernas, a dor nas costas. O problema, senhor, pastor, das dores na cabeça, e assim como tantas outras dores, o remédio não resolve. Então eu venho fazer a minha primeira aplicação. Existem situações que o remédio realmente não resolve. Existem situações que o dinheiro não resolve. Existem situações que pessoas não podem nos socorrer. Existem situações que é para Deus. Pai, mãe, família, irmão em Cristo Jesus e amigo que me ouve. Existem momentos, e esse momento dessa pandemia é um momento que é para tomarmos todos os cuidados. Higienizarmos as mãos com álcool e gel, lavarmos com água e sabão, tomarmos cuidado de ficarmos na nossa casa. A igreja evangélica mantém a sua postura de contribuir para que não seja espalhado esse vírus através das aglomerações. Mas não faça somente isso. Peça para Deus entrar no cenário. Peça para Deus entrar no cenário da história de Toledo, da história do Paraná, da história do Brasil. E por que não dizer, no cenário mundial. Mas neste momento eu te peço, peça para Deus entrar na história da tua casa e dizer, Senhor, o que o dipirona, o que o antibiótico,
o que o remédio não consegue resolver, a dor que os médicos não conseguem descobrir. Pai, em nome do Senhor Jesus, entra com a sua mão poderosa e derruba isso por terra agora. Visita as pessoas que estão me ouvindo. Eu libero essa palavra de oração e eu oro, não as minhas palavras, eu oro as palavras de Deus. E eu oro da seguinte forma: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor, meu refúgio e meu lugar forte, Deus meu em quem confio, pois Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-nos-á com as suas penas, e sob as suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não nos assustaremos do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Sabe por quê? Porque cairão 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos o castigo dos ímpios, pois disseste o Senhor ao seu povo: eu sou o vosso refúgio. Fizemos do Altíssimo a nossa morada, nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque os seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para que nos guardem e todos os nossos caminhos. Ele nos sustentará com as poderosas mãos dele, para que não tropecemos em pedra alguma. Pisaremos o leão e o áspide, calçaremos os pés, os leõezinhos e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e livrar-nos-á e nos colocará em um lugar salvo e seguro. Essa é a palavra de Deus. Essa não é a palavra do pastor Marcelo, da Igreja Batista do Calvário. Essa é a palavra do Senhor para a sua casa. Acredita, higienize-se, tome os cuidados, não saia à rua se não for necessário, mas não perca o seu foco. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A minha fé está firmada em um Cristo que tudo pode. E eu convido você a, nesse momento, depositar a sua fé num Cristo que tudo pode. Enquanto os nossos levitas estão se posicionando para adorar ao Senhor, Pai, eu peço nesse momento, coloque a mão sobre os teus filhos. Libera uma palavra sobre a tua casa, sobre os teus filhos agora. Nossa casa está à sombra do Onipotente. Acredita, homem de Deus. Não perca a sua fé, pois Deus é aquele que nos protege. O Senhor é quem nos livrará do dia mau. Todos os cuidados, aquilo que eu posso fazer, faremos sem dúvida, e faremos com maestria. Mas aonde a minha mão não alcança, aonde o favor humano não chega, aonde o medicamento não resolve, certamente, eu te digo, certamente é uma causa para Deus, é uma área para Deus. Então coloque nas mãos do Senhor e coloque em oração e adoração nas mãos do Senhor nosso Deus. Louvemos aquele que tudo pode, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que matou meu eu, o meu Senhor, sempre adorarei com amor. O Filho do Homem, Ele me libertou verdadeiramente. Verdadeiramente
voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Glória a Deus, glória a Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos nessa noite a palavra de Deus que diz que a nossa casa é protegida pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Não isenta o imune de sofrermos danos, porque aprendemos também na noite do domingo passado que as coisas ruins acontecem a gente boa e coisas boas acontecem a muita gente ruim. O que eu estou afirmando e que eu afirmei na palavra pregada é que existem áreas da nossa vida que não é para o remédio, existem áreas da nossa vida, situações da nossa casa que não é para que nós possamos esperar socorro totalmente nos medicamentos, mas entendemos que existem áreas que é resultado da ação de demônios. Neste momento eu não estou me atendo exclusivamente à pandemia que vivemos, não. Paremos de falar só sobre o novo coronavírus, a epidemia que se tornou pandemia, não. Ei, a nossa família continua, a nossa vida continua, e a nossa história não é só o surto epidêmico, não. Nós temos que trabalhar, nós temos que viver, nós temos que nos sociabilizarmos, sim, e nós temos que empreender, estudar, dar continuidade. Esse surto vai passar e a vida vai continuar, e também os ataques do inimigo certamente continuarão, mas o discernimento do povo de Deus é aguçado pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, quando você perceber alguma área da tua vida e você entender
e que o Espírito de Deus trouxer a sua memória, dizendo: olha, isso não é só uma enfermidade, isso não é só uma crise financeira, isso não é só um problema conjugal. Existe um adversário por trás disso, um inimigo. Existe um espírito tentando atrapalhar, retardar a tua história, impedir o teu sucesso. Aí é nesse momento que você deixa o dipirona de lado. É nesse momento que você deixa o medicamento do lado. É nesse momento que você fecha a carteira e diz: o dinheiro não resolve, as amizades não me socorrem. É neste momento que você dobra o seu joelho e você diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E como voz profética na tua casa, você abre a sua boca dizendo: em o nome do Senhor Jesus. Olhe comigo agora. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo minha esposa. Você, esposa, diz: eu abençoo meu marido, eu abençoo a nossa casa, guardada de todo ataque do inimigo. E eu oro na autoridade do nome do Senhor Jesus: grilhões sejam despedaçados, cadeados sejam abertos. Sim, há cadeados no mundo espiritual que impedem o nosso avanço. Há demônios trabalhando para você não ter sucesso, para você não ter uma realização sentimental, para o nosso casamento não dar certo, para a tua empresa fechar, falir, para você ficar presa nessa depressão, nessa histeria. Há demônios que atuam para tirar o sono da pessoa, para colocar síndrome do pânico, e a pessoa tomando medicamento. Ei, agora eu convido, médico dos médicos, adentra dentro do nosso lar, adentra. E como diz o apóstolo Paulo: assim como eu aprendi, que na noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão, ele o partiu, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, logo depois de cear, de ter tomado o pão, ele tomou um cálice e ele bradou, dizendo, assentado ao redor da mesa: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Comei deste pão e bebei desse cálice todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. Examine o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice, porque se fizesseis assim, o Senhor Jesus está nos ensinando através das palavras de Paulo, que se nós fôssemos criteriosos, se nós tivéssemos o cuidado, não de nunca pecar, não, porque isso é impossível, querido, não, de nunca participar da ceia do Senhor, entendendo que eu participo porque eu não sou um pecador. Não, eu continuo sendo pecador, mas eu sou um pecador arrependido, que eu estou acobertado pelo sangue de Cristo. Mas ele está dizendo: não deixe de fazer uma visita à recâmara do seu coração, e encontrando qualquer mancha, qualquer resquício de sujeira, higieniza a sua alma. Como eu faço isso, pastor? Se lança aos pés de Jesus, dizendo: lançando as minhas ansiedades aos seus pés, porque o Senhor tem cuidado de mim. Tende misericórdia de nós e estende o seu manto sobre nós, estende o seu perdão ao Cristo ressurreto sobre a nossa vida. E é dessa forma que nós nos unimos, assentados ao redor da mesa. Ao redor da mesa é lugar de filho, ao redor da mesa é lugar de pecador arrependido, ao redor da mesa é lugar de homens e mulheres com o nome escrito no livro da vida. Ao redor da mesa não é um lugar de gente perfeita. Ao redor da mesa é lugar de filhos machucados, filhos que gastaram toda a fortuna, que trocaram a herança, filhos que são conscientes que vão ser fiéis até o último dia, mas que vivem na eminência, isso é para quem conhece a Bíblia, na eminência de negar a Jesus. Filhos que estão assentados à mesa e estão maquinando na sua alma de trair o Senhor Jesus. Então, neste momento, você se una com a sua família e entenda que o Senhor Jesus Cristo, na última noite do seu ministério terreno de liberdade, Ele separou esse tempo para comer o pão da comunhão, para beber o cálice que representa
o sangue de Cristo derramado pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. O pão que simboliza o corpo de Cristo. E neste momento eu peço aos pastores que estejam distribuindo os elementos aos levitas. Por favor, façam isso. Façam isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. A glória, a honra, a força e a majestade. Ele nos admoesta dizendo: fazer isso em memória de Cristo, em memória do Cristo que morreu na cruz do Calvário, em memória do Cristo que nasceu na manjedoura, que foi instruído em todas as artes do conhecimento da Bíblia dos seus pais, das Escrituras, da lei de Moisés, mas em memória do Cristo que andou nessa terra e curou tantas pessoas, da memória do Cristo que morreu na cruz do Calvário, da memória do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, em memória do Cristo ressurreto. Quando nós falamos em memória, o nosso vocabulário remete para tristeza, melancolia, porque em memória de alguém que já passou, deixou um legado. Mas quando nós estamos falando em memória de Cristo, nós estamos dizendo, trazendo a nossa lembrança, a nossa memória, ao nosso pensamento, o Cristo vencedor, ressurreto, poderoso. E Ele é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa celebração, de toda a exultação dos nossos lábios. Adoremos a Ele. Adore o Senhor agora juntamente conosco na sua casa. Tu és louvado, Senhor. Tu és maravilhoso, ó Pai. Tu és eterno. Tu és sublime. Maravilhoso é o Senhor. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor morreu na cruz do Calvário. Jesus, esse é o meu sangue. Aleluia. Para nos livrarmos do pecado. E a gratidão dos nossos lábios. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Você vai, assim como os pastores fizeram aqui, se você ainda não fez, faça agora. Pegue o pão, pegue o cálice, distribua para a sua família. Pastor, mas meus filhos não participam da ceia na igreja, no templo. Sim, eu compreendo e nós ensinamos isso. Como um bom costume, nós temos o hábito de servirmos a ceia a todos os irmãos em Cristo Jesus que já passaram pela experiência das águas do batismo. Mas essa não é somente a ceia da Igreja Batista do Calvário, até porque a ceia foi sempre de Cristo Jesus, mas essa é a ceia da família. Quando você participa da ceia aqui no templo, quem participa é quem está em comunhão com a mesa, aqui na igreja, aqui no templo. Mas nessa noite, quem deve participar da ceia juntamente conosco é a sua família, que está em comunhão ao redor da mesa da sua casa. Então, Pai, tenha liberdade de entregar neste momento os elementos, o pão que representa o corpo de Cristo
e o vinho, o suco de uva, que representa o sangue de Cristo Jesus, ao seu filho, aos seus pais, que porventura possam estar aí, aos seus familiares, à sua esposa, e faça juntamente comigo o que eu vou fazer agora. Tome os elementos nas mãos e ore rendendo graça, como nós aprendemos. Senhor, nós apresentamos a Ti, erguendo aos céus, o pão e o cálice de vinho, e nós dizemos: Senhor, nós Te somos gratos, nós bendizemos o Teu nome, porque não éramos merecedores, mas em Cristo Jesus o Senhor nos tornou, o Senhor nos transportou do reino de trevas para o reino do Seu amor, e por isso nós Te damos graça pelo pão, Te damos graça pelo vinho, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como nós aprendemos, em o nome de Cristo comamos, e em memória de Cristo bebamos. Em memória de Cristo comamos, em memória de Cristo bebamos. Faça disso agora. Oh, aleluia, santo é Teu nome. Você que está me assistindo e porventura esteja afastado dos caminhos do Senhor, coloque a mão, assim como esses pastores vão fazer, coloque a mão na altura do seu coração e ore comigo aí na sua casa. Em um tempo onde a morte está visitando tantas casas por todo o mundo, na Europa, na Ásia, em muitas famílias no Brasil. Eu vi hoje pela manhã que o estado de São Paulo, os funerais, os enterros, os cultos fúnebres têm sido realizados com 10 minutos de tempo de duração. As pessoas não estão tendo oportunidade nem de chorar o luto com o corpo presente, estão fazendo isso com o corpo do ente querido ausente, porque essa peste, essa mortandade, esse vírus tem assolado e visitado tantas famílias. Mas eu te convido a você dizer: essa noite na minha casa não é o vírus que vai assolar, não é a mortandade que vai visitar, não. Você que porventura ainda não serve ao Senhor Jesus, com a mão na altura do seu coração, aí na sua casa, ore comigo e diga: Senhor Jesus, diga comigo. Você que deseja voltar para os caminhos do Senhor, você que está afastado da casa do Pai, você que há algum tempo, por N motivos, partiu, foi embora, abandonou, deu as costas, e você bateu em portas que não foram capazes de te tornar feliz. Mas nesta noite é noite oportuna de você dizer: Pai, pequei contra Ti e contra o céu, já não sou digno de ser chamado seu filho. Fala aí na sua casa, se você quiser ajoelhar, se você quiser baixinho, se você quiser gritar, mas diz: Pai, eu estou de volta. Pai, o filho voltou. Fala aí agora na sua casa. Ore comigo: eu estou de volta, Pai, eu estou de volta, me perdoa. Você que deseja entregar sua vida para o Senhor Jesus, dá um sinal aí para a sua família, e dá um sinal para o céu, dizendo: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E no dia em que as portas do templo estiverem abertas para o culto público, você vai confirmar essa tua atitude, essa tua postura, esse seu posicionamento que você está tomando, firmando hoje no templo, dizendo: eu retorno ao primeiro amor, eu retorno ao início de tudo, eu retorno para a casa do Pai, eu aceito, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Não fique longe, não fique distante, não deixe para amanhã. Hoje o nosso convite estamos sob a sombra do Senhor, convidando o Senhor Jesus a entrar
na nossa casa, a entrar no nosso coração e fazer morada por todo sempre. Pai, essa vida, esse filho, essa filha, esse jovem, esse moço, essa criança, esse senhor que tomou a decisão de reconciliar-se com o Senhor no culto doméstico da casa dele, aonde ele estiver assistindo, talvez na empresa, talvez dentro de uma cabine de caminhão, em um posto de combustível espalhado pelos 4 cantos dessa nação. Ouve, ó Senhor Deus, a oração de arrependimento, ó Pai. Dá os teus ouvidos à oração dos teus filhos e perdoa o pecado dos teus servos. Recebe de volta, coloca anel no dedo, coloca calçados novos nos pés e dá um vestido novo para esse teu filho. A quem está entregando a vida ao Senhor Jesus, recebe com os braços abertos, estende o teu manto e escreve o nome dele no livro da vida. Eu oro agora em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos caminhando para encerrarmos esse culto de adoração, de louvor ao nome do Senhor. E eu não poderia deixar privá-lo dessa oportunidade. Nós estamos vivendo dias de informações através das redes sociais, de informações de cunho virtual. Então eu estou disponibilizando a você essa informação. Separe os seus dízimos, consagre as suas ofertas. Amanhã, segunda-feira, a secretaria da igreja estará aberta das 10 da manhã até o meio-dia. Você que tem condições, você que está dentro da faixa etária, tem a faixa de idade que pode, em momentos especiais, se locomover e sair da sua casa, você tem liberdade de vir até a secretaria da igreja amanhã, entre as 10 da manhã e o meio-dia, para trazer o seu dízimo, para trazer a sua oferta. Você que deseja fazer transferência bancária, depósito bancário, será informado no rodapé desse vídeo a você, a conta da igreja, as contas bancárias. E você que não tem condições de sair de casa, não pode fazer transferência, consagra, coloca a parte. E quando nós tivermos o nosso primeiro culto público e retornarmos à adoração coletiva, você vai vir e trazer o gasofilaço, porque terra próspera é investir no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor resplandeça a glória dele sobre o nosso rosto. Aonde você que me ouve seja tocado pelas mãos do Todo-Poderoso. Que o Senhor nos dê uma semana de milagre, uma semana de cuidado, uma semana de visitação dos anjos do Senhor. Um abraço ao seu coração e a bênção sobre a tua família. Um tempo de vitória e de cuidado de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, fique em paz. E que a paz do Senhor, que excede todo conhecimento, esteja sobre a tua vida. E que a beleza inefável de Cristo resplandeça sobre o nosso rosto. Em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Amém.